Saudações cinéfilas a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente com o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, bom dia, como vai? Oi, gente. Hoje faremos o episódio número 14 do Arquivos Nicole Kidman, um quadro onde destrinchamos a carreira da Nicole Kidman a partir dos filmes que ela participou ao longo da sua trajetória artística. O destaque de hoje foi uma escolha do Vanderlei, que é Desafiando a Arte, que foi lançado aqui no Brasil, direto em DVD. No caso, chegou aqui no Brasil foi em fevereiro de 2017, mas ele já teve uma trajetória antes de chegar ao Brasil. Ele teve a sua primeira exibição no Festival de Toronto, no dia 14 de setembro de 2015. Ele passou pelo Festival de Tribeca no dia 16 de abril de 2016. E no dia 29 do mesmo mês de abril de 2016, ele estreou em circuito restrito nos Estados Unidos. E uma semana depois já estava disponível no Video On Demand. Não se tem informações em relação ao orçamento de Desafio da Arte, mas ele fez uma bilheteria de apenas $240 mil nos Estados Unidos, no mundo fez de 650 mil. E, finalizando as informações principais do filme, temos a sinopse do DVD que diz que o filme se trata sobre os irmãos adultos Baxter e Annie, que é interpretados pelo Jason Bateman e a Nicole Kidman, que foram marcados por uma criação não convencional e que voltam para a casa da família deles. Quando seus pais, artistas performáticos famosos por elaborados pegadinhas, desaparecem em circunstâncias preocupantes, Baxter e Annie vão investigar. Sem saber se é alguma coisa séria ou apenas outro golpe elaborado, nada pode prepará-los para o que eles vão descobrir. Este é um filme que foi baseado num romance que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras em março de 2014, chamado Caninos em Família, do Kevin Wilson. Você teve a oportunidade de ler esse livro? Não. Eu li, mas assim, foi bem próximo do lançamento do filme mesmo, quando eu soube que a Nicole Kidman tinha comprado os direitos de adaptação desse romance. Já vou antecipar aquela leitura e eu fiz. E, inclusive, o filme ele existe muito por conta da Nicole Kidman, porque, embora tenhamos outros nomes envolvidos na produção, o Jason Bateman também, além de protagonista, é diretor, foi a Nicole Kidman que teve esse contato um profissional com Kevin Wilson e que comprou os Caninos em Família para adaptar para o cinema. Parece que ele era de Tennessee, e aí esse dado fez com que a Nicole Kidman se aproximasse dele. Pelo menos eu vi, foi que ela disse, uma das pouquíssimas entrevistas que ela deu em Tribeca para promover esse filme. E assim, pelo que eu me lembro do livro, é uma adaptação realmente muito próxima. O resultado que se dá na tela é bem próximo do que a gente tem no romance. Eu acho que a única mudança assim, que me soou drástica, mas totalmente compreensível, é porque no início do filme a gente tem aquele acidente envolvendo, né, o Baxter, interpretado pelo Jason Bateman. Ele vai fazer um freela como jornalista, como uma reportagem de atiradores de batata. E aí ele acaba levando uma batatada literalmente na cabeça. Na verdade, no filme é na região do ouvido, porque ele vira, né, na hora do disparo. E no livro, pelo que eu me lembro bem, o Baxter ele é atingido no rosto mesmo, em cheio. E aí ele fica toda a história com o rosto meio deformado. Mas a gente, pelo menos no cinema, a gente imaginava que o Jason Bateman não iria querer ficar desfigurado o filme inteiro, né, como personagem. Acaba sendo mais um detalhe, né, que faz ele se aproximar, né, da irmã Annie do que
um elemento dramático, né, que vai ditar muito em relação ao filme. Como que foi a sua primeira experiência com o filme? Mas na verdade é, eu acho que não vai ser nem muito distante, né, as nossas impressões em relação a quando a gente assistiu pela primeira vez e agora, porque não são nem 5 anos, né, de distância da chegada desse filme no Brasil até essa conversa que a gente está tendo, né? Mas ainda assim, o que você tinha achado desse filme quando você viu pela primeira vez? Ah, eu achei muito interessante, assim. Ele mexe com... Na época, quando eu assisti, eu achei particularmente interessante porque ele mexe um pouco com o conceito que eu estava começando a flertar na academia de performance, né? Dessa coisa de trazer dessa coisa da gente na nossa vida a gente está constantemente exercendo papéis e tem um lado lúdico na maneira como a gente desempenha esses papéis mesmo a gente não conscientemente não estando em situações de performar, a gente está sempre performando, né? A gente está sempre trazendo um pouco dessa coisa meio lúdica da arte para a vida da gente, né? É meio que esse embaralhamento da arte da vida, e o filme mexe com essas temáticas e me pareceu muito interessante, assim. Uhum. E, e foi uma surpresa, assim, porque não necessariamente surpresa, porque a gente já vinha tendo contato com a recepção das pessoas a esse filme, né? Mas como ele é bom e como ele ficou meio que de escanteio, assim, né? Eu acho que ficou um pouco de escanteio porque se tem uma dificuldade muito, eu acho que é um projeto muito difícil de vender. Um projeto muito difícil de vender no para como ele foi feito e no esquema atual da situação de distribuição e de exibição de produtos audiovisuais que a gente vive hoje em dia. Assim. É, Acho que ele enfrentou uma coisa de se colocar como um produto para cinema num período que talvez acho que até a própria Nicole, como produtora, eles tinham que ter pensado numa outra forma de colocar esse produto à disposição, porque eu vejo como uma obra que não sei se necessariamente precisa ser conhecida, mas assim, podia alcançar mais pessoas do que realmente alcançou. Eu acho que ele ficou nesse meu lugar de não saber muito como se vender, porque não é cinema hoje em dia a gente está nesse meio que dual, principalmente cinema americano, né? Ou você faz uma coisa que é para pipoca, que é uma coisa extremamente comercial, um filme de super-herói, ou você faz uma coisa para a temporada de premiações, né? E aí o intermediário você tem que pensar num flerte maior com plataforma de streaming, né? E eu acho que no período que ele foi lançado não tinha, acho que era um período que se estava se adaptando um pouco, né? Tentando entender para onde ia as coisas, né? E sim. eu acho que ele ficou meio que nesse lugar de ter sido bem recebido pelas pessoas, pelos críticos, quando foi para os festivais, mas ao mesmo tempo eu não vejo como um filme palatável para temporada de premiação, assim. É uma coisa meio esquisita de como exibir e como distribuir ele, assim. Eu meio que entendi o porquê da carreira dele, de ele ter ficado meio que no limbo, das pessoas não conhecerem muito e tal. Mas eu sempre falo, assim, que é um projeto que as pessoas não conhecem dela, mas que é altamente recomendável, assim. Uhum. Porque ele tem uma coisa bem interessante que eu acho que o Jason ele também fez isso no primeiro filme dele, aquele Palavrões, né? Da expectativa da gente comprar dele uma comédia, que eu acho que ele sempre frustra essa expectativa da gente, né? De ter contato com algo que fleche muito com a comédia e o que ele entrega é uma outra coisa, assim, sabe? Ter um, a minha sensação até compartilhou isso com a gente fora daqui, né? De ter uma coisa meio melancólica, meio triste, né? Dessa coisa
do amadurecimento, desse desvinculamento da gente com as figuras paternas, né? Com o pai, com a mãe, do que a gente faz depois, né? Quando a gente cresce, tá? E eu acho que o filme tem muito esse tom, assim, coisa, é um filme que traz umas questões muito sérias, assim, né? E, e isso, assim, ele me surpreendeu muito a qualidade do filme, assim, e me inquieta muito essa coisa das pessoas não conhecerem, não saberem da existência dele ter ficado meio perdido, até mesmo no lançamento do Brasil, né, de ser lançado diretamente em mídia física, né? O que é que significa ser lançado diretamente em mídia física em 2016? Talvez alguns anos atrás, na época de Margot e o Casamento, por exemplo, que foi algo parecido, né? Então, Talvez fizesse sentido, mas eu acho que em 2015 não faz muito sentido isso. Ficou uma coisa meio obsoleta e ele ficou uma coisa meio perdida, assim. Até mesmo essa chegada dele na Netflix agora, não, eu não via, não teve um eco, não teve uma coisa meio, não ressoou muito, sabe? Então, infelizmente, assim, porque eu gosto bastante dele. o senhor, nas suas impressões, praticamente disse vários dos tópicos que eu gostaria de comentar a respeito desse filme. Agora eu nem sei por onde prosseguir. Mas acho que eu vou por esse ponto, justamente de ser um filme que se perdeu aí na filmografia da Nicole Kidman. Eu acho que tem muito disso mesmo, de ser um filme que você tem muitas dificuldades para vender, tanto que, embora eu tenha comentado a princípio que eu acho que as nossas impressões sobre ele não devem alterar muito, principalmente em relação ao nosso conceito, à nossa avaliação sobre o filme, acho que algo que ficou muito mais, me chamou muito mais a atenção nessa revisão que eu fiz agora, é o quanto esse filme ele é melancólico, porque É, quando eu assisti lá em 2016, 2017, eu falei, uma comédia dramática, mas é engraçado como, ou não é engraçado o fato de eu ter revisto o filme agora, e ele raramente ter extraído o meu riso, ele pegado um pouco forte em relação aos seus aspectos mais dramáticos. E assim, o livro do Kevin Wilson, ele me parecia mais fácil. Acho que literatura, de certa forma, é um pouco mais fácil de ser vendida é, diante de é, crítico de gêneros, né? Era um livro que também dramático, mas ele tinha um sarcasmo que me parecia muito mais explícito do que na condução que o Jason Bateman dá pro filme diante da sua interpretação e também da sua direção. E aí o filme ele fica de fato meio que numa indecisão assim em relação a tons, a gêneros, mas eu acho que aqui de uma maneira positiva para o, a avaliação, para o conceito geral em relação às virtudes do filme, mas é complicado no sentido da comercialização dele. E assim, a gente tem, né, o nome da Nicole Kidman no topo do cartaz, ela também assinando a produção, e isso um pouco antes dela estourar, né, nessa função com Big Little Lies. E aí também essa expectativa do Jason Bateman novamente na direção, e ele é um nome relativamente quente em Hollywood, principalmente na comédia. E aí você pensa que assim, tem desses dois nomes como protagonistas, um como diretor e outra como uma produtora ali que foi responsável por comprar os direitos do livro, talvez eles, enfim, conseguissem alguns atalhos em relação à comercialização desse filme, mas não foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que eu lamento muito a gente não ter a Nicole Kidman falando sobre esse filme, mas eu acho que também complicou muito alguns aspectos particulares, né? Como acho que o lançamento desse filme tem acontecido próximo ao falecimento do pai dela,
E também é o fato de quando ele foi exibido em Toronto, ela estava, né, na Inglaterra com a peça dela, né, o parágrafo 51, é isso? Foto- Fotografia. Fotografia 50, eu já tinha me esquecido. Eu lembro que em Sundance ela não pôde ir por conta da peça, em Londres. E aí, quando ela estava lá em Tribeca, para a exibição, meio que já estava determinado esse destino, né? Eu acho que pela recepção de Toronto, aí já estava meio que decidido esse lançamento, né? Quase híbrido no cinema, num circuito restrito, com lançamento no vídeo on demand. E é isso, o filme foi pouquíssimo promovido, teve, né, essas conversas de tapete vermelho, essa pós-sessão esse pós-bate-papo em Toronto, mas é um filme que teve pouca publicidade e as poucas pessoas assistiram. E aí teve esse fator, né, aqui do Brasil, dele ter sido lançado em 2017, um ano em que já estava em declínio, as pessoas não procuravam mais filmes nesse formato. Até porque em 2016 já não existia mais locadoras. Eu não acho que as pessoas falam, eu vou comprar esse DVD de Desafiando a Arte para assistir. Sorte. Na Netflix ele chegou depois, né, 2, 3 anos depois. Então, acho que se aqui no Brasil foi complicado, eu imagino que assim, foi o mesmo nos outros mercados, mas acho uma pena que seja um filme pouquíssimo visto e que também foi pouco discutido pela Nicole Kidman. Porque também tem o fato dela interpretar uma personagem que também é uma atriz, e é um filme que fala muito sobre abdicações pessoais que as pessoas fazem quando elas vão servir a arte, independente de qual ela seja. Imagino que ela, como uma atriz, provavelmente abdicou de várias questões particulares, né, para seguir nessa carreira. E eu queria ter visto mais assim, entrevistas dela dialogando sobre como foi realmente o acesso dela a esse livro e o quanto esse livro a conquistou ao ponto de querer investir nele até mesmo como uma produtora. Mas acho uma pena também porque além de ser um filme que teve pouca oportunidade dos seus envolvidos dialogarem a respeito, ele também teve pouco diálogo com o público. Sim. Meio que me pareceu não me pareceu um projeto que foi meio que uma casa, assim, para cumprir tabela, assim. Muito tipo quando esse esforço que você falou, né, dela ter essa relação com o livro, né, com o material original, né, de ela tá trabalhando de novo com aquele David Lindsay Aber, né, que é o roteirista do Reencontrando a Felicidade. Então, são escolhas coerentes e que têm ali uma vinculação com ela, né? Não foi uma coisa para cumprir tabela, para cumprir contrato, para ganhar só para ganhar dinheiro, né? E ela tem um desempenho muito legal aqui. Eu gosto muito dessa. De novo, ela sempre quando ela faz atrizes, né? Ou quando ela faz personagens que são muito próximas da vida dela e as coisas que ela adiciona para aqui, né? Eu acho muito interessante essa coisa da personagem dela ser essa figura que, ao mesmo tempo que quer ter ser essa figura que é a sucessora, né? Ao mesmo tempo que ela quer se distanciar dos pais dela, ela tem é muito próximo deles, assim, ela também tem meio que uma dívida da artista que ela é com o que eles são, sabe? E como, por exemplo, a maneira como ela lida com o desaparecimento dos pais é muito diferente da maneira como o personagem do Jason Bateman lida, né? Ele meio que
dar aquilo ali por encerrado, e por entender o que é que existe por trás daquilo ali. Ela meio que parece que joga o jogo dos dois, assim, de participar daquilo, né? De buscar as pistas, e às vezes até negar um pouco do que possa ter por trás daquilo ali. Ela entra meio que no jogo do happening que eles fazem, né? Então, eu acho muito interessante a dinâmica dos irmãos, assim, né? Como é que cada um reage às coisas, né? E qual a herança que os pais deixaram para esses dois adultos, sabe? E como é que eles lidam com ele. Eu acho bem interessante o que eles criam nesse filme com esses dois personagens, assim. Mas eu também tenho muita curiosidade de ver o que é que, de saber o que é que ela pensa e como é que foi esse processo, porque não me parecia uma coisa que surgiu assim de paraquedas ou algo que foi não foi algo que foi dado para ela foi atrás disso, né? E saber o que é que como é que foi esse processo. Assim, trabalho com o Christopher Walken, que eu acho que está fantástico no filme. Uhum. Hum. Eu queria apontar também o próprio Jason Bateman, porque, enfim, todos nós estamos habituados a vê-lo em comédias, e, Sim. e eu sempre, quando eu via ele nos filmes, assim, ele sempre para mim funcionou como um comediante, mas eu sempre via na realidade uma certa melancolia assim, na face dele, Hum. ao ponto de querer desejar vê-lo em filmes dramáticos. Eu até penso que acho que a comédia foi mais um acidente de percurso na Hum. carreira e deu certo. Ele acabou se confortando nesse gênero porque talvez ele não teve outras oportunidades para. E também, assim, comediantes têm esse traço, assim, também, sabe? Por trás da coisa do riso tem um pouco de um desencanto com coisas da vida, assim. Então, eu tô falando isso que eu meio que não fico natural, mas até a gente pode pensar também como uma faceta não é possível, mas ou previsível, não sei, assim, mas uma faceta natural, assim, que ele vem exibir. E ele traz isso no filme anterior dele, né? É, eu nem consigo chamá-lo de comediante. Eu acho que ele é um Ah, ator que acabou, pela força das circunstâncias, sendo acomodado mais por Hollywood do que por vontade própria nesse sim. gênero. Eu lembro que essa impressão que eu tive sobre ele, dele me parecer um ator que teria muita mais afinidade com o drama do que com o humor, se deu naquele filme que ele fez com a Jennifer Aniston, que acho que é Coincidências do Amor, que, Sim. que aí ele Da inseminação, não é isso? isso. E ele tem, assim, é uma comédia, mas ele tem ali alguns dilemas que atravessa por conta, enfim, dele saber, né, dele manter esse segredo em relação a ele ser o pai biológico, né, do filho que a Jennifer Aniston acaba concebendo por inseminação artificial. E ele responde-se por vários momentos dramáticos em relação a esse segredo que chegou um momento daquele filme ele já não consegue mais manter. E aí ele teve, antes do Desafio da Arte também, uma experiência que foi no suspense com o presente, né, com a Rebecca Hall Sim, é verdade. e tudo mais. E aí eu acho que ele se provou totalmente como um ator com grande potencial dramático agora com Ozark, que ele é Hum. protagonista, acho que também um dos Sim. criadores, diretor também de vários episódios. Eu acho que também o Desafiando a Arte, de certa forma, acabou também sendo sufocado por Ozark, porque Sim. o Ozark ele começou justamente em 2017, então eu imagino no momento em que ele tinha finalizado o Desafiando a Arte, ele já estava pensando, já estava ali sondado e pensando em Ozark. Mas acho que é um filme que infelizmente ficou perdido no currículo da Nicole Kidman, porque acho que da parte dela seria muito interessante vê-la dialogando mais sobre esse filme.
e também acabou ficando perdido no currículo, na filmografia do Jason Bateman, por ser o seu segundo investimento na direção de um filme, que eu acho melhor do que a estreia, né, com palavrões, e que eu acho que também ajudou a fortalecer esse potencial dele como um ator dramático. E acho que um ponto que eu também queria dar continuidade que você iniciou era sobre essa questão da melancolia impregnada no filme, sobre essa relação desses irmãos diante dos pais que abrem mão de tudo para a sobrevivência da arte deles, né? Que era essa intervenção que busca por uma reação do público, uma reação imprevista do público. Uhum. E aí fiquei pensando muito, assistindo esse filme, como deve ser difícil também para filhos que, sei lá, têm os seus pais que vivem de artes e sobretudo dessas artes mais alternativas, digamos assim. O quanto deve ser conflituoso também para eles ter uma vida normal, principalmente quando eles acabam inevitavelmente se envolvendo com o ofício dos seus pais. Eu acho que talvez também não só para artistas, mas para qualquer pessoa meio que cresça num lar com os pais com uma determinada profissão e que seguem algo muito próximo daquilo que eles fizeram, né? De como corresponder a isso, né? E a sombra que isso meio que fica também, né? E eles, além dessa coisa disso consumir a vida dos pais e eles meio que acho que eles meio que criam também uma cumplicidade a partir disso, né? De um encontrar ali no outro meio que a tábua, né? Para se desenvolver como adultos, né? Diante de pais que estão tão absorvidos naquele processo, eles meio que encontram a cumplicidade como observadores disso, né? Dessa realidade que eles viveram. Eu acho muito interessante a relação dos dois, assim. E do personagem do Jason Bateman também, que às vezes me parece também muito mais observador disso, ou, ou observador crítico disso, às vezes, do que a própria personagem da Nicole, né? Que eu acho que às vezes acaba sendo tragada por isso, acaba sendo seduzida também para participar disso, e eu acho que ele às vezes tem uma percepção muito mais externa do negócio, e eu acho interessante quando os dois se encontram, né, com o que a gente tem com essa junção dos dois personagens, assim. E quando eles constatam que, enfim, acho que a vida familiar, na verdade, sempre foi uma mentira, de certa forma, e aí eles eles chegam a essa conclusão e percebem que a única maneira de resolver isso é prosseguir com essa farsa do fim da existência dos pais. É bem pesado, e aí você percebe até mesmo como a arte, de certa forma, também acaba significando refúgio para eles, porque o irmão do Jason Bateman exorciza seus demônios a partir dos livros, e aí fica aquela apreensão por conta dos bloqueios criativos. E ela, como até mesmo chega a verbalizar em uma cena, que é da caminhada que eles fazem, né, de manhã, ela fala, a gente tem que fingir, tem que fazer caminhada para fingir que somos saudáveis. E aí ela acaba sendo uma atriz não somente como uma profissão, mas como a própria vida dela, né, até mesmo no âmbito particular. Sim, de social, né? É. Eu acho bem interessante a maneira como o filme lida com essa coisa mesmo da performance, né? Do que a gente dos papéis que a gente exerce nas funções que a gente tem, né? De profissional e
até mesmo familiar, o lugar que a gente tem na família, a gente, como a gente é, sociabiliza isso, né? Lida com isso, né? E eu acho que o filme traz muito desse... Desenvolve muito isso, né? E é bem interessante também. Indo para o tópico final, a gente também já elaborou um pouco mais sobre o impacto desse filme na carreira de Nicole Kidman. A gente abordou sobre este filme estar perdido, né, na carreira dela. Mas, sei lá, você acha que existirá algum milagre que faça com que esse filme seja redescoberto? Ou que em algum momento, quando ela revisitar a própria carreira, ela relembre dessa experiência? Assim, me surpreende, assim, até mesmo, por exemplo, pelo fato de ser um projeto produzido por ela, né? E dessa ausência de lembrança, né? Eu, Porque ela costuma ter essa coisa muito grande com o portfólio dela de produtora. Assim, a gente sempre se surpreende, né, com coisas que vêm à tona por razões, sei lá, alguma coisa relacionada que atravessa a temática desse filme e isso acaba ou os envolvidos, isso acaba e a obra acaba vindo à tona. A gente pode ser surpreendido por isso, assim. Mas assim, no momento presente eu não vejo esse filme ser lembrado, acho que em parte por esse fator assim, da visibilidade, da invisibilidade que ele teve, né, que ele acabou tendo por conta desses fatores de exibição e distribuição e de não ter encontrado o público certo. E às vezes eu também fico com a sensação de que é isso mesmo, assim, também, sabe? Que eu acho que é um filme que eu acho que é muito difícil, assim, de você dizer especificamente para quem ele é direcionado. Eu não sei se ele também tem essa ambição de ser algo popular, assim, eu, ou de pertencer a algum nicho de apreciação, assim. Eu acho que esse lugar de indeterminação que ele fica é próprio dele, assim, sabe? Não sei se em algum momento vai ser diferente. eu acho que também é um filme que terá uma dificuldade de, sei lá, ter uma sobrevida, até mesmo se as pessoas que se prestarem a fazer essas retrospectivas que estamos fazendo, por exemplo, da Nicole Kidman, porque embora eu acho que ela esteja excelente aqui, é também um trabalho mais contido diante do que Sim, sim. ela apresenta, né? Acho que o trabalho de todos os atores aqui são E mais... isso é um traço que eu também acho que é um traço marcante que eu vejo nesse, que eu acho que do Margot também, essa coisa de o fato dela ser essa mega estrela, isso não soa como algo distrativo nesse filme, É, sabe? É é, um filme que é um conjunto de atores, assim. Ela não é ela compartilha um protagonismo com outros atores, assim. O fato dela ter essa coisa, essa aura meio mítica de estrela de cinema, ela, como eu vejo às vezes, e acho que aqui talvez seja mais forte que no Margot, mas ela consegue um pouco neutralizar isso, sabe? E se camuflar ali naquele grupo, assim, é. ser mais um entre eles também, sabe? E atuar em conjunto, assim, não se sobressair, não ter aquela coisa do grande estrelismo, assim. Acho que até a própria caracterização, ela procura é, formas de fazer isso, né? De tirar aquela coisa do cabelo loiro, do cabelo ruivo, sabe? Então é bem interessante como ela consegue o fato de ela ser uma mega estrela, isso não destoa, né? Não faz com que isso se distraia a cabeça da gente assistindo aquilo ali. Assim. E ela faz uma atriz também, assim, apesar do que eu acho que tem alguns elementos que não é uma grande estrela, isso é até um componente problematizador da personagem, né? Mas eu acho que o fato dela conseguir é,
ser orgânica naquele universo ali, é bem interessante. Eu acho que uma das virtudes do filme também é não ficar perdendo muito tempo, enfim, fazendo comentários até mesmo sobre a própria Hollywood, porque eu Hum, acho bem interessante como é, quando ela se reconecta com o irmão, não existe nenhuma questão de ela é uma atriz e tudo mais. A gente sim, só tem sim. um momento lá em que tem uma mulher que vai abordar o Ah, irmão e ela pensa que na verdade é original, um Tom. fotógrafo para ela. Acho outra coisa que eu acho muito bacana sobre esse filme é isso, que ele trata muito desse campo da arte, mas ele não fica esses comentários que a gente esperaria de repente sobre Hollywood. Ele está mais interessado em tecer outros tipos de comentários e as consequências, né, Sim, que isso traz para um plano mais particular. Eu gosto muito disso também de. sim, sim. Bom, Vanderlei, mas é isso. Obrigado pela conversa. Se vocês nos acompanharam até aqui, se inscrevam no Cine Resenhas a partir do ícone que vai aparecer na minha tela. Acessem também Chovendo Sapos, que é o canal do Vanderlei, que vai aparecer na tela dele. E aqui no meio dessa tela vai aparecer a playlist de todos os arquivos Nicole Kidman produzidos até hoje. É isso. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.